Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania, hoje falando sobre esse tema tão relevante para o futuro, das nossas cidades, que é justamente a preservação do meio ambiente em todos os seus aspectos. Estamos contando aqui com a presença de um especialista, o Major Souza Júnior, comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal. Major, então, sobre esses grandes desafios para o meio ambiente, nós falávamos da água, no primeiro bloco. O senhor acredita que existe quais são as principais saídas para esse problema da água? Ou seja, aquela garrafinha de água que hoje o cidadão vê lá no supermercado, R$3. A gente olha assim e fala, daqui a alguns anos vão ter alguns zeros depois desses 3 aqui. O que o senhor vê? Interessante lembrar que já está mais caro que a gasolina, né? 500 miligramas aí, R$3, o dobro, está R$6, está equiparado. A grande solução, ela passa principalmente pela mudança de cultura do brasileiro. A gente tem a mania de achar que a água é inesgotável. Por mais que nós a tenhamos, é interessante saber lidar com ela, tratar com ela. Primeiro passa por questões evidentes, e essa mudança de cultura, ela passa pela questão de reflorestamento, de cuidado principalmente com nascentes, preservação das nascentes, e entender que a água é finita. Se nós não cuidarmos, se nós não tratarmos com seriedade, com políticas sérias, políticas públicas sérias, nós vamos ter novas crises hídricas. Infelizmente, a gente já está falando em novas crises. O correto com um país que tem 12% da água do mundo seria, quem sabe, um dia ter uma crise hídrica, mas infelizmente já falamos em novas crises, devido a ter tido a crise hídrica do Distrito Federal. São Paulo é um exemplo disso aí. Verdade. Então passa pela mudança de cultura, né? Todo mundo viu os reservatórios, níveis baixos. E fora do Brasil, onde não tem esses 12% da água, o senhor chegou a ver na prática já alguma experiência de algum país que não tenha essa riqueza? Como é que eles se viram? Como é que eles fazem? Sem dúvida alguma. Eu estive na África um tempo atrás e a gente vê o reaproveitamento da água utilizada, de um banho humano, ou em banheiros, etc., para se aguar canteiros, gramados. No Japão a gente já tem notícia de 100% do reaproveitamento da água. Nós temos os processos de dessalinização da água em Israel. São tecnologias que gastam dinheiro, Elas levam ali pecúnia do Estado, que poderiam estar sendo investido em outras áreas, como exemplo disso, educação, meio ambiente, e que o Brasil, se não tomar o devido cuidado com as nossas águas, caminha, infelizmente, para isso, e passa pela mudança de cultura, como eu falei. Desde a Dona Maria, que ainda lava o quintal, que ainda agoa ali o quintal para baixar a poeira com água limpa, ao cidadão que lava o veículo dele 2 vezes por dia ou 1 vez por dia, sem se preocupar em colocar aquela água num balde para gastar o mínimo possível. E ter a consciência que essa água limpa, ela pode ser utilizada e tem que ser guardada para os nossos filhos, para os nossos netos, como eu já falei anteriormente, e a preservação das nossas nascentes. Quando a gente fala de polícia ambiental, polícia militar ambiental, a gente fala e lembra de nascente, toda nascente, que é uma APP, uma área de preservação permanente, ela tem que ter no mínimo uma zona de amortecimento de 50 metros. E a gente percebe as pessoas construindo em volta de nascentes, represando nascentes, e que são condutas que hoje parecem insignificantes, mas vão se repercutir. Outra situação crítica quando a gente fala em água é a impermeabilização das áreas. Quanto mais se constrói, principalmente cidades, estradas, etc., você está impermeabilizando o solo e a chuva ela vai deixar de adentrar no local que deveria reabastecer os lençóis freáticos, e vai deixar de minar no local certo. Se a gente impermeabilizar o solo, mesmo que chova bastante, essa água vai ser desviada para locais que não vão ter a devida permeabilização, não vai ser absorvida no local certo, vai causar enchentes, vai causar danos estruturais, materiais, humanos, e daqui a pouco você tem uma nascente intacta, mas você não vai ter água jorrando daquela nascente. Então é um problema sistêmico, já um problema sério, eleitoral, técnico, então já é algo também a ser cobrado e até a ser verificado, Ou seja, cidadão, verifique no plano de governo do seu candidato se tem alguma coisa relacionada, porque nós estamos falando do nosso presente e do nosso futuro. Todo mundo tem o seu filho pequeno em casa e quer que ele tenha, com certeza, condições de vida, com vida com qualidade, e se no plano de governo dos seus candidatos não tiver, é algo preocupante, algo a ser cobrado. Agora, sobre o trabalho
do batalhão ambiental mesmo, né, aqui no Distrito Federal, Major. O senhor trouxe até 2 vídeos, né, para poder passar. Então vamos colocar o primeiro vídeo e à medida que o vídeo vai passando, o senhor comenta para o nosso telespectador e vai trazendo um pouco para ele de como que funciona, o que o batalhão tem lidado aqui, quais ocorrências tem visto no dia a dia. Então vamos lá. Nós temos uma apreensão de pássaros, provavelmente na área leste do Distrito Federal. Né, são pássaros que não têm a devida autorização do IBAMA, ou seja, não são anilhados. Alguns aí estão até na lista das CITES, né, como animais em extinção, o que agrava a pena. Esse crime aí ele é previsto na Lei 9.605. Infelizmente o apenamento é baixo, ainda vai de 3 meses a 1 ano. Né, esses pássaros foram apreendidos, feito o TCO por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Os animais são enviados por CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, e o cidadão, através do TCO, do trabalho da Polícia Militar, ele se compromete a comparecer em juízo e prestar o devido esclarecimento para o juízo porque que ele tinha em depósito, na posse dele, né, animais silvestres. É interessante lembrar que o Brasil ele é principalmente rico em aves. Né? A gente não pode destruir esse bem. E culturalmente, né, antigamente se aceitava você ter um animal para cantar ao amanhecer, para engaiolado. Né? Hoje a gente já tem outras tecnologias, coloca ali uma raçãozinha, né? Algo que chame a atenção do pássaro, ele vem naturalmente na casa do cidadão de forma livre, né? E não precisa engaiolar o animal. Nenhum ser humano gostaria de estar preso à toa. E infelizmente a gente ainda tem essa cultura danosa de pegar um bichinho que é feito para viver no meio ambiente e enjaular esse bichinho, engaiolar esse bichinho. É uma condenação, né, Major? Porque a impressão que dá é que depois que ele passa muito tempo ali, se soltar, ele não consegue mais sobreviver. Sem dúvida alguma. Você cria o hábito do animal e ele não consegue mais ser devolvido, praticamente ser reintroduzido no meio ambiente e viver ali da forma que ele deveria viver, né? Se reproduzindo no meio ambiente, alegrando várias pessoas, no lugar de alegrar só uma pessoa. Muitas vezes a pessoa fica até fora de casa o dia inteiro, só vê aquele animalzinho 1 ou 2 vezes, e também nesse caso aí nós temos questão de maus tratos. Se a pessoa não alimenta, não dá água de sedentação, não limpa a gaiola da forma correta, além dele responder pelo crime de ter da posse dele um animal silvestre sem a devida regulamentação, responde também pelos maus tratos de animais silvestres. Perfeito. Vamos acompanhar o segundo vídeo então, que o senhor trouxe. Esse caso aí é um caso interessante. Para você ter ideia da dimensão danosa do ser humano, né, no trato dele com alguns animais, essa foi uma apreensão aí com mais de 500 pássaros passeriformes, psitacídeos, né, que são papagaios também, periquitos, no qual o cidadão estava trazendo de Goiás, passou por Brasília, graças a Deus foi apreendido, foi preso em Brasília, estava levando para a cidade de Feira de Santana, na Bahia, mais de 500 pássaros. Aí tem o nome das pessoas nos quais ele ia fazer as entregas. Muitas dessas gaiolas aí ela tem um espaçamento para no máximo 15, 20 pássaros, e tinha 50, 70 pássaros. Pior que os presídios no Brasil, né? Tá, realmente, né? Sendo com a diferença, né? No presídio o cara cometeu um crime para estar lá, infelizmente, e aí é um animal inocente que foi capturado no meio ambiente, foi retirado dos pais às vezes. E está em condições piores. E está em condições bem piores, né? E aí foi preso, né, pelo tráfico interestadual de animal silvestre, né? Aí a nossa gloriosa marca da Polícia Militar do Distrito Federal atuando em todas as áreas, né, com responsabilidade, sempre em prol da sociedade, né, e também com efetividade, né? A polícia, isso aí é um exemplo que a Polícia Militar, ela atua em todas as áreas com excelência e com dedicação. Os nossos homens realmente são bastante valorosos e a missão dada à Polícia Militar, ela é bem cumprida em qualquer local. Ali nós temos a marca do GTA, que é o Grupo Tático Ambiental. Hoje nós, no Batalhão de Polícia Militar Ambiental, nós temos a atuação do GTA, Grupo Tático Ambiental, do RPA, que é o Radiopatrulhamento Ambiental, que realiza, só para você ter ideia, William, esse ano nós já tivemos mais de 500 serpentes resgatadas no DF. No momento que o ser humano ele começa a construir muito próximo às áreas rurais, a florestas, a vegetações, o encontro com esses animais silvestres é cada vez mais frequente e inevitável.
só serpente, peçonhentas ou não, cascavel, coral verdadeira, coral falsa, jiboia, entre outras, jararacas. Nós temos mais de 500 resgates, no qual a Polícia Militar Ambiental ela vem preservando não somente a vida do ser humano que se encontra com esse animal, mas a vida do animal também. Exige técnica, exige o EPI necessário, né? Muitas vezes, se o cidadão ele tenta capturar o animal, primeiro ele se coloca em risco. EPI que fala é equipamento de proteção individual, né? Isso, é equipamento de proteção individual. E a gente sempre orienta a sociedade de forma alguma tentar capturar o animal, seja ele uma serpente, seja uma capivara, seja um veado campeiro, seja qualquer outro animal, porque vai causar, no entendimento, né, selvagem do animal, ele, mesmo que a pessoa queira fazer um bem àquele animal, recolocá-lo no meio ambiente, na cabeça do animal, o animal está em perigo. E ele, infelizmente, vai morder, vai ferir o ser humano. Então, a gente sempre orienta, liga para a Polícia Militar Ambiental, liga para a Polícia Militar através do 190. Né, a gente vai com, com os equipamentos necessários, com a técnica necessária, preservar o ser humano e preservar também o animal. Tem animal que, se você tenta capturar ele da forma errada, o próprio animal vai a óbito. E a gente está aí para preservar, né, a fauna nesse caso. Teve uma visita, inclusive, que eu fiz na Santa Catarina e tinha lá falando até de alguns pinguins, né? O pinguim, às vezes, a pessoa viu o pinguim fora lá na praia, ficava jogando água, e a pessoa falou, mas ele não quer água, não, ele está aqui justamente para poder secar um pouco, para ver como que o desconhecimento que a pessoa tem acaba até nessa lida, até tentando ajudar, piorando. Exatamente. Né? Então, com essa mensagem, com esse recado que o Major Souza Júnior, comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, deixou aqui, é que nós agradecemos pela sua audiência e fica esse recado. Vamos cada vez mais desenvolver essa consciência e esse papel de valorização e preservação do nosso meio ambiente e do nosso futuro. Muito obrigado.